podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 57, com a presença do nosso convidado super especial, Paulo Raum, e também André Del Fuego, Semaia Oliveira, João Paulo Cuenca e Tami Gannon. Como é tradição do podcast, vamos começar pela rodada de impressões positivas ou negativas que nos impactaram nos últimos dias. João Paulo Cuenca. Coisa que me impactou, uma notícia de hoje, que em São Luís do Maranhão, as pessoas vão se vacinar no pátio do, acho que é um shopping, né? Pátio Norte. 41 horas consecutivas de vacinação, de 7 da noite de hoje até meio-dia de domingo. Público de 29 anos ou mais. Flávio Dino está vacinando pessoas de 29 anos. E Alcântara, que é outra cidade do Maranhão, vai vacinar pessoas de 18 anos amanhã. Essa notícia é muito boa. Muito bom, João. Paulo, seja bem-vindo, meu caro. Paulo Raum, você tem um trabalho muito qualificado, mas também muito generoso, que contempla na sua dramaturgia a produção brasileira contemporânea. Você tem, inclusive, inserção num projeto recente de grande impacto, da Conceição Evaristo. Por todas as razões, é um prazer tê-lo aqui. O que lhe impactou, o que lhe chamou a atenção, meu caro, nos últimos dias? Seja bem-vindo. São tantas coisas impactantes e geralmente tão deprimentes nos últimos tempos. Nem saberia elencar assim uma coisa mais interessante. Hoje, todo dia morre alguém conhecido, um amigo, um parente de um amigo. Assim, a gente acaba ficando meio que vivendo numa espécie de obituário permanente. E a gente tem que buscar outras coisas para se divertir, para se alegrar, para respirar melhor. Aqui no Rio de Janeiro, né, que cada dia matam uma pessoa, uma jovem, uma mãe grávida, uma mulher negra jovem, e a 15ª mulher grávida assassinada pela PM nessas incursões de morte que eles fazem pelas comunidades, que já virou assim uma rotina, apesar de estar sendo ter proibida pelo Supremo, virou uma rotina aqui recente no Rio de Janeiro, esses raids, né? Lembra um pouco assim as Blitzkrieg nazistas, né? Porque entram nas comunidades, saem matando, e depois pedem desculpa ou não impedem, ou levantam um segredo de Estado aí por 100 anos. É um absurdo. Então é difícil, assim, é difícil, né? O país está num momento muito deprimente. Para a gente que faz arte, seja na literatura, no cinema, no audiovisual em geral, qualquer campo, manifestação artística, acho que nunca teve tão ruim a situação. Então, também, por onde você queira olhar, minha contribuição é ficar fazendo resenhas, que eu nem posso chamar de resenhas, porque também não tem um apuramento profissional, literário, crítico, mas umas impressões do calor da hora, da leitura, dos textos que eu leio, que eu estou lendo, né? A vantagem também da quarentena é que a gente acaba lendo muito. Estou dando agora uma certa prioridade para ler jovens, não jovens, né? Porque muitos nem são tão jovens assim, mas autores recentes, contemporâneos da literatura brasileira, e me propondo a fazer esses pequenos comentários, que, usando aí um espaço que eu tenho na mídia, que não é nem muito grande, mas também não é nada desprezível, e, de certa forma, indicando livros para as pessoas lerem e falando dessas experiências que estão sendo produzidas no Brasil inteiro por escritores e autores de diversas origens, de estilos também completamente diferentes, e todos muito interessantes. Isso é legal. A coisa legal que eu estou vivendo no momento é essa, de ficar lendo dos outros e gostando. Semaia Oliveira, o que você nos conta? Eu vou pegar carona no Paulo. Assim, eu não posso não falar da Kathleen, porque foi num dia... A notícia da morte da Kathleen chegou para mim num dia que eu estava sentada com a minha mãe na casa dela, e eu disse, mãe, eu vou me preparar para ser mãe. Eu estou começando a me organizar para a maternidade, né? E eu nunca tinha falado sobre maternidade. E aí eu falei para ela, eu vou começar a me organizar, daqui uns 3 anos eu quero engravidar e tal. E aí passou umas 2 horinhas, eu recebi a mensagem da Kathleen.
E eu tô namorando, e o meu companheiro, há mais ou menos uma semana, me disse que o último enquadro que ele levou, que foi há mais ou menos 1 mês e meio atrás, a polícia colocou a arma no peito dele, ameaçando. E ele trabalha com cinema, com documentário, estava com a bolsa cheia de coisas, e pediram nota e tal. E aí passou um filme na minha cabeça, e passou um filme na cabeça dele também, né? De como as nossas vidas são extremamente frágeis nesse período, assim. Eu tenho uma amiga que perdeu o companheiro para a Covid no sábado, então eu tive um fim de semana bastante atribulado em relação a isso. Ele deixou 4 filhos, 3 pequenos, e o que ela me disse foi: como é que eu vou criar meus filhos sem pai? Eu já não tive a presença do meu pai, e eu queria que para os meus filhos fosse diferente, assim. Então, eu estou pensando muito o buraco que a gente está entrando do tempo de perspectiva de futuro e de sonho mesmo. E aí, recentemente, eu fiz uma resenha sobre o livro Sonhos em Tempo de Guerra, de Ngugi wa Thiong'o. Espero que eu tenha falado certo. É um escritor queniano. E ele fala da infância dele num período em que o Quênia tinha uma colonização britânica, passou pela Revolução dos Mau-Maus e tal. Mas ele conta muito ali como foi que ele insistiu na escola, como foi que ele conseguiu depois entrar na universidade, a persistência da mãe para que ele conseguisse ultrapassar a fronteira do que toda aquela realidade permitia. E eu acho que a gente vive uma guerra interna no Brasil, e tem um monte de gente tentando fazer com que a gente consiga ultrapassar uma fronteira. Mas está difícil, assim, e me doeu muito ouvir a mãe da Kathleen dizer que a filha dela estava formada e que ela teve a filha com 15 anos e que ela deu tudo que a filha precisava e interromperam um legado, assim. Então, acho que tem várias notícias que saltam à minha cabeça, como a motociata que a gente vai receber em São Paulo, do Jair Bolsonaro, no sábado, mas essa, sem dúvida, mexeu muito comigo em vários aspectos. Tami, seja bem-vinda. Com certeza, mais me impactou foi a morte da Kathleen. Foi mais um murro de tristeza, assim, que a gente recebe, né? Parece que toda semana a gente tem que ficar resistindo a essas coisas. E sob esse aspecto essa desculpa de que é bala perdida, mas sempre acertando os mesmos corpos, né? Como a gente tem visto o movimento negro brasileiro bem dizer aí nas redes. É triste demais como a gente consegue enxergar esse projeto genocida sem qualquer vergonha. Eles não têm nenhum tipo de ética. Mas, além disso, ainda teve uma outra notícia essa semana. Eu não sei se vocês viram, mas o presidente da Argentina distorceu uma frase do Otávio Paz, que ele dizia que os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. E aí o presidente acabou falando que o Otávio Paz escreveu que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, argentinos, chegamos em barcos. Eram barcos que vinham da Europa. E aí isso acabou causando uma baita movimentação também nas redes sociais. O pessoal lá na Argentina subiu a hashtag Vergüenza Nacional. Foi um debate também que trouxe à tona a questão do racismo e que me fez pensar muito na nossa identidade latino-americana, de quanto o Brasil aparece tão desconectado, né, dessa identidade que devia ser comum, e de como também é fácil proferir esse tipo de frase sem qualquer resistência, né, sem pensar 2 vezes. Essa notícia também me desconcertou um pouco, assim. André Del Fuego. Eu fiquei tocada com a fala da Semayá bastante, porque o planejamento da maternidade é um lugar que não deveria ser tocado pela violência, jamais. Conversando com um amigo psicólogo, ele já me diz, assim, de todo um movimento dessa área para cuidar dos órfãos da pandemia. São muitas as crianças órfãs, não são poucas. E me tocou um pouco, acho que foi ontem que vi essa notícia do Carlo, um rapaz de 40 anos, de Mossoró, fã de Beatles, 500 LPs e tal, ele trabalhava num hotel, acabou demitido e precisou vender esses LPs para sobreviver, para comer. Acontece que ele havia tido uma filha há 14 anos e que quando ele soube que seria pai, ele então escreveu cartas para essa filha e amigos também escrevendo para que ela abrisse essas cartas só aos 15 anos de idade. E ele colocou cartas, possivelmente, nesses LPs, e ninguém acha. Ele vendeu os LPs.
Então, tem uma campanha para encontrar quem comprou os LPs raros, os Beatles, que ele vendeu para comer, para entregar a carta para essa filha órfã que fará 15 anos no próximo ano. E, enfim, as histórias, enfim, privadas, assim, realmente, é preciso fazer um inventário de todas essas histórias interrompidas. E eu passei por esses dias, esse aperto de ter um primo que foi criado também muito na minha casa, um primo-irmão, que ficou à beira do fim. E eu não havia passado por isso ainda, essa coisa muito próxima com um doente de Covid, de uma família inteira mobilizada, que não é só o fato de eu não dormir pensando nele, mandando oxigênio telepático para ele, sabe, minuto a minuto. É o fato de minha mãe, meu pai, os meus irmãos estarem na mesma sintonia e da dor deles reverberar outra vez, um campo insuportável de dor. E era uma coisa assim, ele não pode morrer, não vai ser possível perder o Beto, sabe? Não vai ser possível. E ele, à beira da intubação, 70% todo tomado, de repente ele começou a se recuperar. Ele não só saiu da possibilidade de intubação, como já está em casa há 2 dias. Mas foi enfim, mas eu ainda tô... Mas aí, só para retornar essa coisa da orfandade, Semaia, que me toca muito, e você me tocou profundamente com esse teu planejamento da maternidade. Eu pensei muito nos filhos dele, que ficariam órfãos. E o choro dessas crianças recebendo o pai foi assim... eles entenderam tudo. Criança de 9 e o outro de 5. Eles sabiam que o pai, por pouco, não se despediu. Então, ainda temos isso, assim, temos órfãos para cuidar. Nós cuidaremos desses órfãos. Bom, isso que nós tocamos aqui da Associação das Vítimas da Covid, que se estrutura em várias regiões do país, esse é, digamos assim, o propósito. Como você lida com a orfandade causada e não reconhecida pelo Estado, e não suportada, não amparada pelo Estado? Vocês sabem que lá em Porto Alegre, dentro desse apontamento que faço sempre aqui, milicianização das polícias, você vê que no Presídio Central de Porto Alegre, que hoje chama Cadeia Pública de Porto Alegre, teve um advogado, o Ismael Santos Schmidt, que ele teve a sua carteira da OAB quebrada pelos policiais militares, que abordaram ele ainda dentro do carro, pediram que se identificassem, né? Ele estava a trabalho e ele apresentou a carteira e eles disseram que ele não tinha que estar ali e que aquela carteira não valia de nada, que ele tinha que apresentar a carteira de identidade, o RG. E ele disse que não tinha, que a carteira, enfim, bastava, e eles quebraram a carteira, mobilizaram ele, algemaram. Foi uma situação bastante crítica que não se via há muito tempo. Então, você vê que esse espaço de exercício da proteção dos direitos, ele segue e existe uma linha que avança. E eu imagino que essa motocada que será feita aqui em São Paulo, no final de semana, ela vai ser uma bela demonstração desse contraste que existe aí entre o tratamento de certas manifestações, de certo grupo, pela Polícia Militar, e o contraste que há em relação à manifestação de outros grupos. Embora na manifestação do dia 13 de maio, eu estava lá aqui na Paulista, que houve, apesar da tensão, se conseguiu fazer o protesto de maneira pacífica, sem intervenção agressiva da polícia, mas é uma tensão constante, permanente, essa tensão que fica no ar. Com isso, nós terminamos o primeiro bloco do podcast de modo geral, edição 57, e vamos ao segundo bloco, em que poderemos explorar um pouco mais, dentro de uma conversa mais caótica, as perspectivas e opiniões do nosso convidado. Até! Podcast de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos aqui no segundo bloco do podcast de modo geral, hoje com o convidado Paulo Halm. Eu queria te perguntar o seguinte, meu caro Paulo. Você é roteirista e acho que todos nós aqui convivemos com roteiristas. Eu considero essa atividade
que é uma atividade de escrita muito próxima da atividade da escrita literária. Quero saber como é que você se coloca dentro dessa missão, como você encara, eu gostaria de perguntar, a incorporação, sabe, dessa realidade brasileira nas dramaturgias contemporâneas, porque se verifica, parece de uma maneira muito evidente, que a dramaturgia televisiva ela é tímida ainda para contemplar toda a pluralidade e diversidade que foi contemplada na novela que você dirigiu, Bom Sucesso, e fico imaginando quais são as questões que circulam dentro da sua cabeça quando você se integra a projetos dessa envergadura, dessa repercussão. Eu nunca me considerei um escritor, né? Eu sou um cineasta, né? Eu estudei cinema. Assim, eu sempre escrevi, eu sempre gostei de ler e sempre escrevi. Quando era garoto, assim, escrevia quadrinho, principalmente quadrinho. E depois comecei a escrever contos, poesias pavorosas, e peças de teatro para colégio, né? Coisa. E quando entrei na faculdade, na UF, né? Na Federal Fluminense, onde tem curso de cinema, por alguma razão já cheguei com uma aura de que eu escrevia. Então, imediatamente me empurraram para o setor do cinema, onde a escrita é o instrumento, que é o roteiro, né? Juntando a fome com a vontade de comer, porque eu queria me profissionalizar também, né? Eu sou de uma família de baixa classe média, morava no subúrbio carioca. Minha família ficou louca quando eu fui estudar cinema, porque achava que aquilo e acha, e tem com bastante razão, que era coisa de rico. E não era o meu caso. Então, eu já entrei na faculdade pensando assim, o que é que eu vou fazer para sobreviver? Como é que eu preciso me profissionalizar de alguma coisa. Fazer cinema também foi muito movido por contar histórias, e eu acho que a contação de histórias é o que une toda a nossa tribo, né? Seja em literatura, seja em teatro, seja em cinema, seja em televisão, nós somos contadores de história. Então, é saber se adequar à mídia que você está trabalhando e encontrar as ferramentas necessárias para escrever uma peça, um texto para cinema, né? Eu acabei me profissionalizando mesmo como roteirista, mas eu trabalhei em outras coisas em cinema, fiz direção, fiz produção, fui até microfonista durante um tempo. Então, o que era ótimo, porque eu também pegava muita cancha de set. Eu escrevia sabendo exatamente como aquilo poderia ser montado, criado num set de filmagem. O custo que aquilo ia acarretar, as dificuldades, se aquilo seria filmado de dia ou de noite, essas coisas técnicas que você vai acumulando com a vivência, né? E depois de bastante tempo, eu fui trabalhar em televisão. Agora, eu concordo com você, eu acho que o audiovisual, a gente vive no audiovisual um dilema do subdesenvolvimento e mais ainda, precariedade contínua da atividade cinematográfica. O audiovisual, né, praticamente está deixando de existir como um produto final. A gente sempre tem problemas tecnológicos. Aí quando você resolve o problema de recurso, aí o problema tecnológico. Aí quando você resolve o problema tecnológico, já mudou a mídia, sabe? Eu trabalho em cinema, eu entrei na faculdade em 1980. E trabalho em cinema desde então. Então, são quase 40 anos. Durante esses quase 40 anos trabalhando, de estagiário, depois como técnico, depois como curta-metragista, fiz muito curtas, fiz documentários, a gente passou por diversas revoluções tecnológicas que mudaram totalmente a forma de fazer, de exibir, de ver o audiovisual, né? Então, é sempre uma corrida meio empurrando a pedra, e aquela pedra vem atrás da gente não como Sísifo, mas como o Indiana Jones, que você tem que sair correndo que aquela pedra vai te esmagar. Então, eu acho que assim, o produtor, o realizador brasileiro, acaba ficando muito tímido em relação do que fazer, porque ele tem sempre uma obrigação de dar certo. Então, sabe, ou você vai para uma linha muito experimental, que eu respeito, mas que não é necessariamente minha praia, ou então sempre vai ficar com aquela faca na cabeça, tipo assim, eu tenho que dar certo. E se você tem que dar certo, você inevitavelmente cai numa repetição, numa neutralização, numa coisa de agradar a todos. Isso é péssimo para a atividade artística, né? E dentro do sistema, né, depois, inclusive, do Padilha, falar sistema, para mim, ficou quase com um palavrão. Dentro do sistema, você vai encontrando brechas para fazer coisas legais. Eu acho que eu consegui, em alguns momentos,
fazer coisas bem legais. Mas Sim. mas ainda é muito tímido, sabe? Sim. Eu queria perguntar para o Paulo como é que ele vê esses grupos de foco que fazem alguns seriados, alguns roteiros parecerem uma coisa de algoritmo, né? Você vê essas coisas de Netflix e HBO e tal, as séries elas estão parecendo combinações de outras séries que deram certo. Parece um mashup. Vai todo mundo para um lugar uma hora, depois vai todo mundo para outro lugar. Eu queria saber se você tem essa... Quando você está criando um projeto lá na Globo, outros projetos, se você tem essa espécie de pressão do grupo de foco, ou de onde é que tem que ir, ou qual trama a gente tem que copiar que misture essa série com essa série, com essa série, com essa série. Eu estava lendo uma matéria outro dia, eu acho que foi na Variety, falava justamente sobre isso, sobre como as séries estão virando algoritmos. Do mesmo jeito que tem um algoritmo que você está no Spotify e ele escolhe a sua próxima música, né? Agora, tem uns produtos que eu vejo de Netflix que parecem que foi um algoritmo que escreveu. É meio zoneado, e a gente não sabe exatamente como aquilo funciona, e dá certo, e é majoritariamente a televisão mais assistida no Brasil, porque tudo é meio zoneado ali, então não dá para dizer que aquilo é feito adrede, sabe? Mas tinha, na época do Silvio de Abreu, ele escolhia os textos, e ele escolhia pelo feeling dele, pela sensibilidade dele, pela experiência dele, pelo gosto pessoal dele, e ele rejeitava também. Então, dessas 3 novelas que nós fizemos, nós apresentamos, sei lá, outros 5 projetos e que ele rejeitou. Então, e agora o Silvio saiu, assumiu uma nova gestão lá, e assim, está meio caótico, até por causa da pandemia, tudo foi adiado e certo. Então você não sabe exatamente o que é que vai ser feito, mas tem uma certa preocupação de você nortear essa novela está ou não agradando ao público. Não é um grupo focos, né? Mas é um grupo de opinião formado, já que a novela geralmente é feito assim, se a novela não está indo bem, eles fazem imediatamente. Se a novela vai bem, eles deixam rolar, você faz. É caro, né? É caro, você vai para... A gente ir para São Paulo, montou-se uma estrutura com vários grupos formados de várias pessoas de diferentes classes sociais e pessoas que assistem novela com frequência, pessoas que assistem novela nem com tanta frequência, pessoas que assistem a novela esporadicamente, e faz esses grupos para analisar a novela. Eu, particularmente, como criador, eu achava isso genial, porque você ia lá, ficava num aquário e ficava vendo negros malhando, falando, isso é uma merda, isso não serve para nada, isso é horrível. Mas aos poucos também você via pessoas que falavam que adoravam, gostavam e que liam. São pessoas muito experientes, espectadores privilegiados, com uma formação histórica e cultural muito grande naquele produto que elas veem. Né? A televisão são criadas vendo novelas, veem novelas desde criança, viam Malhação, depois foram vendo novelas adultas, e elas dominam aquilo como uma coisa assim bacana, porque você vê o seu público, né? E o seu público com domínio, e principalmente assim, ele lendo a José Expressão, apesar de não ser ler, né? Ele lendo a sua novela do jeito que você está escrevendo. Eles sabem, eles sacam, eles têm uma visão global, e até isso não é porque é óbvio, é porque eles gostam daquilo, e aquilo segue o seu raciocínio. Se você muda um pouco daquilo, eles gostam, acham que aquilo... E, geralmente eles estão certos. Mas, assim, em geral, é feito para novela. Isso é muito usado quando a novela não está dando muito certo, eles fazem essas coisas. Quando a novela está indo bem, e felizmente, para mim e para a Rosane, que nas nossas 3 novelas, na Malhação, Sonhos, na Totalmente Demais e na Bom Sucesso, as novelas foram rapidamente caíram no gosto do espectador. Então, assim, o Silvio até falava, vocês querem fazer? Precisa, vocês estão bem, vocês estão, sabe? Mas faz. Querem fazer, faz. E nós queremos fazer porque nós gostamos de ver essa troca, né? Mas tem muito autor que fica doído, porque tem que ter pele de jacaré, né? Não precisa só tomar Coronavac e virar jacaré, tem que ter pele de jacaré para ouvir a crítica. E a gente, nós aqui todos, imagino, crítica é uma coisa complicada, né? Voltando à questão da padronização. A Hollywood está aí para isso, né? Criou a linguagem cinematográfica, como as pessoas conhecem, é a linguagem cinematográfica norte-americana, a linguagem do Hollywood, dos filmes hollywoodianos. Estou falando de cinema narrativo, não estou entrando nem para o cinema não narrativo, mas o cinema narrativo tem a linguagem cinematográfica clássica, os cânones basicamente formados na década de 30 e vão sofrendo pequenas mudanças, mas sempre para tornar
o formato mais padronizador, os produtos estão migrando nem mais para a televisão, para o streaming, né? E o streaming ele é mundial. Ele é mundial. Então, outro dia eu estava lendo uma crítica da Maria do Rosário, que é de São Paulo, série do Bruno Silveira, que estreou recentemente no Amazon. E a Rosário tinha falado, gostei, achei legal, bem produzido, aquela cara do Breno Silveira e tal, mas achou assim, muito, não usou essa expressão, mas para fazer assim, uma simplificação, meio americanizado demais, meio com cara de produção dos filmes americanos de ação e suspense que a gente vê aos montes na própria Netflix. Né? E eu fiquei com vontade de responder para ela assim, mas o Rosário, na verdade, esse tipo de filme que você está vendo no Brasil está sendo feito e visto agora também na Coreia, está sendo visto e feito também agora na Índia, está sendo visto e feito agora no Quênia, está sendo visto e feito também agora na Itália, na Espanha, na França, na Dinamarca. Na verdade, os streams eles são mundiais. E, de certa forma, eles tendem a usar um padrão garantindo um mínimo de característica local, mas que, de certa forma, que você possa ver na China, e possa ver no Equador, e possa ver na Lapônia, e possa ver no Brasil. Então, eu acho que existe, sim, realmente um projeto de homogeneização narrativo, com caras diferentes, etnias diferentes, mas uma mesma... que seja palatável para espectadores do mundo inteiro. Sim. E, obviamente, eles usam o padrão que deu certo, que rende, que funciona, que é basicamente colado na narrativa hollywoodiana. Agora, é claro que tem diferença. Os policiais escandinavos são maravilhosos. Os policiais ingleses são maravilhosos, apesar de seguirem, de certa forma, uma estrutura narrativa hollywoodiana. Mas é um outro tom, uma coisa mais deprê, que remete ao primeiro cinema noir, sabe? Do herói, anti-herói, sempre defeituoso. Isso até virou quase um cacoete agora, né? Hoje nós estamos sob o império dos anti-heróis, né? Tanto que a Disney está lançando Loki, a Disney está lançando Cruella, lançou aquela da bruxa lá que a Angelina Jolie fez, ou seja, os vilões viraram os protagonistas, sabe? Maléfica, né? Tem um livro chamado A Maléfica. Teve um livro que foi lançado falando sobre as séries, os anos de ouro das séries, né? Breaking Bad, Mad Men, Wire, Homens Difíceis, e é justamente sobre essa cultura do anti-herói. E acho que essa anticultura do anti-herói talvez seja a característica dessa padronização. Até nos desenhos, o anti-herói triunfou. Eu estava pensando aqui nessa ideia do algoritmo que o Cuenca diz, a fala do Paulo também, a respeito dos padrões, né? Padrão. Só que tem alguma coisa que escapa ali, que é uma fala, é um comportamento a partir de uma bebida, é alguma coisa que escapa, assim. É pouco, mas é uma fagulhinha que escapa. Eu fiquei pensando nesses influencers agora que fazem o seu próprio reality show, fazendo a própria pizza e comendo e com a câmera o dia inteiro consigo e tal, e as pessoas assim alucinadas vendo aquilo ali que é alguma coisa que talvez escape justamente desse algoritmo ou de roteiro. Embora a gente possa falar aqui que nossas vidas fora da tela já está totalmente programada pelo algoritmo, né? Que eu acho que também é uma coisa que mudou um pouco a forma de fruir. Nossa fruição já está um pouco bastante domesticada. Mas aí, a minha pergunta é outra, perdão, é sobre o seu processo de criação. Então, tem uma lenda de que a Glória Pérez escrevia sozinha, em pé e de salto alto. Eu acho essa ideia genial. E fumando, tá vendo? Então, é isso, e fumando. E aí, queria saber de você, assim, se você tem colaboradores, e como você monta a sua colmeia, os critérios da colmeia, a tua cozinha. Então, é por uma afinidade estética, é por uma afinidade, esse aqui não vai me ligar às 2h, é por uma afinidade, é uma encomenda, já vem, você é da colmeia, como é? Televisão, como a novela é um trabalho hercúleo, né, porque você escreve, cada capítulo tem por volta de uns 40 laudas, não é bem lauda não, mas 40 páginas assim, de texto diários, são 6 capítulos por semana, fora as escaletas que a gente escreve, né? Porque como acontece? Os autores, em geral, cada um tem o seu método de trabalhar,
Mas como ele faz? Né? Ele escreve a escaleta do capítulo, passa para o colaborador ou para os colaboradores, eles vão escrevendo, abrindo os capítulos, abrindo as cenas, tal. Depois fecha o capítulo e você reescreve, melhorando, vendo coisas que não foram pensadas no início e que você, depois de ler aquele bloco, você tem, e às vezes você muda muita coisa, não porque o cara não fez direito, mas porque você teve um novo olhar sobre o bloco. Então você precisa ter uma equipe, né? É um trabalho muito, muito grande. Assim, a Jeanette Claire escrevia sozinha a máquina de escrever, né? O Dias Gomes também. O pessoal que vinha do rádio, né? Tinha esse jornalismo, tinha essa fraqueza, essa velocidade, esse hábito. E as novelas também eram muito curtas na década de 60, 70, até começo dos anos 80. As novelas, no máximo, tinham 25 capítulos. E 25 páginas, então eram mais curto. Hoje são 40, 50, 60 páginas na novela das 8, então é quase que você escrever um romance por semana, o volume de texto escrito, né? É um roteiro de cinema a cada 2 dias, então é muita coisa. Então você precisa ter uma equipe. Aí o que acontece é que a crise econômica foi diminuindo as equipes na Globo. Antes as equipes da Globo eram grandes. E hoje elas são, no máximo, são 3 autores. Como eu escrevia como Rosana, eram 2, eles queriam diminuir a nossa equipe, porque nós éramos 2. Eles falaram assim, não, gente, nós é 2, mas a equipe, o trabalho continua o mesmo. Então a gente conseguia, e aí a gente fazia uma... Elas têm quanto hoje, Paulo? 3, em novela. Em séries eu acho que é diferente, mas em novela são o autor mais 3 colaboradores, no máximo, e a gente conseguia ter um colaborador sênior, que na verdade eram intértios, né? Porque até é legal, porque com eu e a Rosane ficava brigando, precisava ter uma pessoa que mediasse aquilo, uma pessoa mais experiente, que a gente chamava de um supervisor de texto, apesar de não fazer essa função de supervisão de texto. Ele lia, comentava com a gente, escrevia cenas também e tal. Legal. E que a gente chamava assim. Então a gente também brincava de ter também um sênior. Uma coisa... Cada autor tem a sua forma de escrever. Né? Claro. A gente escrevia as escaletas, distribuía as cenas para os diferentes autores, mediante o seu jeito, onde ele é mais... Se ele é bom de comédia, se ele escreve melhor drama, se ele escreve mais com a trilha mais suspense, para policialesco. Porque a novela tem tudo isso, né? Tem humor, tem drama, tem romance, tem policial. Então, você vai passando aquilo para os seus colaboradores que dominem mais, ou que estejam fazendo a trilha há mais tempo, né? Sim. E depois a gente reescrevia. Mas tem outros autores que fazem, tem métodos diferentes. Tem autores que trabalham de uma forma mais parecida com série, que ele faz a escaleta e entrega para o autor faz o capítulo e ele revisa. Cada roteirista colaborador escreve 2 capítulos de uma novela de 6 capítulos semanais. Paulo, muito do lugar de telespectador, assim. Às vezes eu tô aqui na minha casa, eu paro, eu vou assistir a novela das 7, a novela das 9 agora. E eu acho que muitas das novelas que estão passando agora foram novelas que foram gravadas lá em 2019, comecinho de 2020. E eu já fico pensando como é completamente diferente do que a gente vive hoje. E não digo isso só por conta da pandemia, mas também pelas discussões políticas que tomaram o Brasil de 2020 para agora. E aí eu fico pensando que, como a Andrea disse isso, de que a gente tem aprendido a consumir as coisas muito pessoalizadas, né? Eu gosto de fulano, eu quero ver fulano, sei lá, fazendo pizza porque eu gosto de fulano. Eu vou me informar no veículo tal porque eu confio em tal jornalista e porque eu gosto daquele veículo de comunicação. E eu vou consumir a série tal porque eu gosto desse ator ou dessa roteirista, enfim. Eu acho que, não sei qual é a sua opinião, mas eu sinto que a gente está cada vez mais pessoalizando demais tudo que a gente consome. Seja do ponto de vista de quem cria e também da posição política, da linha narrativa dessa pessoa. E aí eu penso que a novela é um puta desafio, porque a novela precisa agradar muita gente, assim, que é isso, né, que você disse no começo, essa dificuldade de fazer os produtos que funcionem para uma gama maior de pessoas. Várias vezes eu tô assistindo a novela, eu falo, nossa, nada a ver essa fala, não gostei desse... Porque eu sou chata também, né? Eu também escrevo, aí eu fico, não gostei dessa fala, esse personagem... Isso já me desconecta da novela, coisa que não acontecia antes, porque a gente não tinha tanta opção. Como é que tá rolando isso, assim, sabe? Para você, no mundo de quem tem trabalhado ainda com a novela, tá alterando muito o jeito de criar? Como lidar agora com essas
pessoalizações tão fortes assim. Desde o final de 2019, quando terminou o Bom Sucesso, eu não tenho escrito. Escrito no sentido assim, escrever para... Que televisão você escreve e vê, né? Então você tá muito ligado no processo. O processo é quase como um contínuo. É diferente de cinema, que você escreve um negócio e leva anos para ser feito, se é feito. Em televisão você tem um momento que você quase escreve que vai entrar no dia seguinte. Você faz muita errata, muita mudança. Você consegue fazer isso, tem essa dinâmica. O retorno também é imediato, né? O que aconteceu nesse ano, depois da Bom Sucesso, que acabou em janeiro de 2020, portanto, 2 meses antes da pandemia, é que reprisaram 2 trabalhos nossos. Esse reprisaram totalmente demais ano passado, que fez mais sucesso do que na época que foi exibido originalmente, e está reprisando agora a Malhação Sonhos, que é de 2015. Totalmente demais, eu acompanhei um pouco, porque estava naquele período que a gente estava mais consciente, realmente, ou mais medroso da pandemia, e estava havendo realmente um certo distanciamento social, um certo isolamento e um certo confinamento, então eu acabei vendo um pouco mais. E, curiosamente, quando morria 100 pessoas por dia, né? Hoje morrem 2.000, cacetada, 3.000, e as pessoas estão vivendo a vida como se não houvesse amanhã, literalmente. Então eu não estou acompanhando a Malhação, mas eu vejo assim no Twitter, que eu sigo muito Twitter, eu gosto, e eu vejo que assim, as pessoas discutem coisas, como envelheceu essa situação, sabe? Esse casal envelheceu, esse casal é tóxico. Eu vejo umas discussões assim. Às vezes eu nem levo muito a sério, não, porque eu percebi que há uma certa discussão ideológica, até com parâmetros até bastante elevados de crítica racial, de gênero, de machismo, de racismo estrutural, mas muito oportunista em favor do seu casal, né, do seu chip, como chamam, né? Você torce para o Paulo e para a Morgana, Morgaulo, ou Paulana, faz um chip desse casal e torcem para ele. Então, esse teu casal, e no Big Brother a gente viu isso, os cactos, as coisas aí, as pessoas torcem para os seus heróis e para isso eles usam todo tipo de discurso da sociedade. Então, acusam um personagem racista, acusam um personagem de misógino, acusam um personagem de ser abusivo. Mas você, no final dos contos, o outro pode chegar e pegar a menina pelo braço e puxar para dar um beijo e ela acha legal. Uma atitude que as pessoas criticam daquilo ser uma coisa abusiva, possessiva, machista, escrota, mas o seu casal, o cara pode fazer isso porque você gosta daquilo, porque você gosta daquele casal. Então eu consegui, assim, de certa forma, me manter um pouco neutralizado dessa discussão de que uma coisa envelheceu, porque, gente, atualmente eu acabo vendo novelas viva, né? Estou vendo A Viagem, minha mulher adora ver A Viagem, eu fico vendo A Viagem. E aí estava vendo assim, Viagem, aí o cara vai para o céu, lá para o céu não, né? Pro plano espiritual. Só tem branco. Eu falei, caralho, eu estava vendo um filme no Netflix, outro dia, uma comédia polonesa, que é passado no campus universitário, na sala de aula da menina polonesa, tinha 3 personagens negros, 3 negros na Polônia. E no céu da Viagem, de uma novela global brasileira de 20 anos atrás, não tinha um negro, era só branco. Aí eu falei isso pra minha mulher, cara, que céu é esse, o céu da Suécia? Aí toda vez que eu estava vendo um filme, eu falei, gente, tem mais crioula aqui do que no céu da Viagem. E aí eu comecei a perceber, botaram uma criancinha, aí aparecia um menino negro, aí aparecia uma menina, aí daqui a pouco apareceu o Antônio Pompeu, numa cena lá com um morto lá, um espírito lá e tal. Eu falei, eu acho que, eu não me lembro, né, a novela que está reprisando, mas, ou seja, acho que alguém na época deve falar, caraca, tá demais, esse céu aqui tá aparecendo o céu da Ku Klux Klan, né, gente, só tem branco. E eu acho que eles foram dando uma dosagem. E aí você fala assim, você que meu trabalho de televisão, fala assim, é tão estrutural, assim, óbvio que aquilo não foi... O cara não quis botar só branco. Provavelmente, o cara que é diretor de elenco é negro, ou é pardo, ou é casado com uma pessoa negra, e ele não se considera racista, mas ele vai escolher na agência de figuração, vai vir aqueles garotos, com as meninas, todos brancos. Não havia uma cultura de atores, de modelos negros, porque não existia isso no mercado. Então, naturalmente, ele ia escalando branco, foda-se o gambá. E alguém, então, uma hora de perceber, gente, mas aqui tá um negócio louco, tá Suécia. Isso que eu acho que envelheceu mal, mas ao mesmo tempo, se envelheceu mal, envelheceu bem para a gente poder ver como a sociedade brasileira se sentiu cobrada do seu racismo estrutural.
Nessa mesma novela tem uma cena engraçada que assim, é para mostrar que o cara é carinhoso, que o cara é legal, a gente boa. Ele entra em casa e dá um tapa na bunda da empregada, que é negra. Ai, ela, oi, seu fulano, que eu sou engraçado. Aí eu falei, gente, isso há 20 anos atrás, feito hoje, o cara estava cancelado no momento seguinte. Ou seja, há um grau de nonsense quase, sabe, dentro das coisas, tipo assim, gente, olha só, as pessoas faziam aquilo com uma normalidade. Aí se você for regredindo, voltando mais atrás, a coisa que você também falou do presidente argentino, gente, nós éramos macaquitos. Brasileiro não precisava ser escuro. Os brasileiros, em geral, são macaquitos, sabe? O que ofendia bastante a nossa elite, a rivalidade Brasil e Argentina, era muito baseada também por essa coisa que a Argentina se portava europeia e a elite brasileira tinha um pé na cozinha, que ela sempre teve rejeição, sempre teve nojo, sempre teve asco. Você falou uma coisa legal da questão do Brasil estar desconectado da América Latina como um todo. Eu escrevi uma vez uma coisa sobre essa questão de buscar a identidade brasileira, né? O que é ser brasileiro? A gente fala uma língua que é pouco falada, é muito falada porque nós somos muitos, mas Portugal, alguns países da África, com um português já bastante misturado com a linguagem nativa, nós somos quase que os três na América Latina, que todos falam espanhol, que com todas as mudanças que tenham e sabores diferenciados, é uma língua igual. Aí você fala assim, nós vivemos num continente que ninguém fala a nossa língua, e a gente não tem nada a ver com eles. Ou não queremos ter nada a ver. Nós, literalmente, o Brasil está de costas para a América Latina. Nós somos uma espécie de criança mimada nessa geopolítica regional aqui. A gente está de costas para a América Latina, mas o que a gente está de frente, a gente rejeita, que é a África. Eu me lembro que começou, assim, a África começou a ser olhada por brasileiros muito pela música popular brasileira. Chico Buarque, Lara Nunes, Martinho da Vila, que começaram a fazer intercâmbio, Gilberto Gil, começaram a fazer intercâmbio com os músicos africanos e, de certa forma, a música, mais do que qualquer outra manifestação artística, foi fazendo essa obviedade, né? Que nós somos... a África é o nosso... Se a América Latina é nossas costas, a África é a nossa frente, sabe? A nossa imagem imediata. Isso é terrível. O Brasil não tem... A gente fica olhando para onde? Para aquilo onde a gente é periférico. Europa, Estados Unidos, né? Hemisfério Norte, né? A literatura sempre foi muito por aí, o cinema, o audiovisual até bem pouco tempo, sim, é verdade, Paulo. Se você é muito recente. Se você pegar, é de 10 anos para cá, não é, Paulo, que você tem esse espaço novo de uma diversidade e quantitativamente mais expressiva dessa presença de indígenas, pessoas negras, etc. Tami, para onde vamos? Então, e aí fechamos o bloco e vamos para o terceiro. Tá rolando uma mostra de cinema brasileiro na Cinemateca do MAN, online, né? E aí ontem eu assisti a um filme chamado O Vigilante, do Oswaldo Ribeiro Candeias, que é um grande nome aí do cinema marginal. É um filme de 1992, que tem como cenário o interior de São Paulo, e é um lugar, assim, cheio de violência, e tem uma cena até super simbólica que, eu não sei se vocês lembram que antigamente, eu acho que hoje em dia já não tem mais, mas tinha aqueles caras que ficavam com um passarinho que escolhia uma sorte do dia, assim, um negócio assim pra gente pegar. Isso, um periquito. E aí tem uma cena do filme em que o periquito pega um papelzinho e tá escrito: o que você está querendo é uma mensagem de esperança. Mas no Brasil dos Colors, isso não está nada fácil. E aí, a única outra referência a uma figura externa àquele espaço do interior que tem no filme é o Jô Soares. E na hora que aparece uma criança falando do Jô Soares, eu pensei assim, nossa, gente, olha o alcance da televisão, né? Esse lugar que é representado como completamente apartado de tudo, aparece alguém ali da televisão. E aí eu fiquei pensando, queria saber, Paulo, você acha que é possível hoje a gente utilizar a televisão, a dramaturgia televisiva, com todo esse alcance que ainda tem, né, por mais que hoje já tem os streamings e tudo mais, a internet também muito forte aí na vida do brasileiro, mas você acha que é possível utilizar a televisão, a dramaturgia televisiva, como uma ferramenta de mudança política, assim, de transformação? Não vejo
os meios de comunicação capazes de fazer nenhuma transformação social. Primeiro porque os grupos, as televisões pertencem a grupos econômicos, né, que têm seus interesses econômicos e políticos e, obviamente, não são exatamente interesses muito simpáticos a transformações sociais e revoluções e melhoras na vida. Mas existem questões que são sempre abordadas e que, de certa forma, por exemplo, meio ambiente. Né? Meio ambiente, a questão ecológica, ela tem um respaldo forte nas grandes empresas de comunicação. A questão de igualdade de gênero e racial já está na pauta. A gente brigava na nossa novela para ter pelo menos 50%, 50% do elenco negro ou não branco. Porque até o próprio branco brasileiro não é exatamente um branco, apesar de ter os caras da Ku Klux Klan aí, os com seus gestos malignos e subliminares, você vai ver o cara não é exatamente. Se ele for lá para o Arkansas, lá para o Kentucky, se for para o Kentucky, ele vai levar um pescotapa, um carinha desse. Mas a nossa elite se considera tão ou mais branca como aquelas que vieram nos barcos dos argentinos. Mas há algumas questões que são hoje fazem parte de uma agenda, que não é necessariamente uma agenda econômica, mas uma agenda social que também resvala na questão econômica, porque se você começa a abrir espaço para gerar uma classe média negra, você cria uma faixa enorme na população brasileira de consumidores, com custos, com coisas que estão acostumados a consumir e com um novo tipo de consumo, e isso interessa ao mercado. Na época do Collor, teve Os Anos Rebeldes, que foi um seriado da Globo, de Gilberto Braga, que foi, com certeza, não vou dizer detonador, mas ele criou uma consciência na juventude de que havia necessidade de você fazer como os nossos pais ou os nossos avós, ir para as ruas. Então, isso foi onde um produto televisivo gerou uma onda de mobilização social, política, que resultou numa transformação, no impeachment do Collor, né? Mas eu acho que assim, a sociedade hoje está tão acirrada e tão fragmentada ideologicamente que é difícil você movimentar uma coisa contra o inimigo comum, porque o inimigo comum está do teu lado, não aqui, entre nós 5, mas está aqui do teu lado. Saiu da fossa abissal os seres mais abjetos que estavam do nosso lado, a gente não sabia, que estavam na nossa família, a gente não sabia, que estavam do nosso lado no metrô, no ônibus, no consultório médico, nauseantes, repugnantes, e você fica chocado que você falou que esse cara é meu primo, esse cara era meu amigo, esse cara foi meu colega de faculdade, jogou bola comigo. Se isso é o que eu posso ser, eu não quero ser isso. Sabe? Eu quero distância disso, eu quero combater isso. Sabe? E isso vai me fazer me conscientizar de entender o outro, sabe? De entender a diferença do outro, de entender as minhas diferenças. Então, assim, é claro que a gente que trabalha com a sensibilidade, com a arte, com a comunicação, a gente sempre está querendo se estudar, se entender, progredir. Então, a gente tem, digamos assim, uma certa capa protetora que nos faz repelir essas barbaridades, essas coisas cruéis, criminosas. As novas gerações, eu acho que elas vão ser muito melhores do que... Sempre são, né? As gerações futuras são sempre melhores que as outras, com todos os problemas que elas vão ter. Mas é todo um processo. Então, eu acho que os meios de comunicação, de certa forma, trabalham um pouco com isso. Eu não tenho nenhuma ilusão, e por isso não caio na tentação proselitista no meu trabalho artístico. E olha, eu sou militante, eu sou filiado ao PT desde a década de 80, de carteirinha, de sair de bandeirinha, sabe? Já fui mais militante quando jovem, mas fui ficando mais uma militância mais preguiçosa, intelectual e de formação de opinião, mas eu era de fazer ir para a porta de fábrica, fazer panfletagem, essas coisas, pichar muro, essas coisas todas que a gente fazia quando era jovem. Eu fiz também muito. Sim, mas eu não tenho ilusão, pelo menos não nesse estado de coisas que a gente vive, na estrutura que a gente vive, de que haja força
num trabalho artístico para mudar a sociedade. Você muda pessoas. E não tem ilusão de, assim, num sistema completamente algoritmizado para que as pessoas consumam sempre as mesmas coisas, você vai ter uma capacidade de criar algum tipo de movimento. Agora, acontece, gente. Bela Tchau voltou nos movimentos, nas passeatas e tudo mais, por causa da Casa de Papel, um seriado espanhol de aventura. Tinha já sido sinalizado com Alan Moore no V de Vendetta. V de Vingança. De certa forma, tem algumas coisas. Então, há momentos onde que isso foge ao algoritmo, ao padrão, ao sistema. O contato é muito pessoal, é muito individual, a mudança é muito pequena, mas pequena, porém frutífera. É pequeno, é demorado? Mas funciona. Como o Bom Sucesso tocou e foi percebido, inclusive por pessoas que não acompanham a dramaturgia televisiva, de uma maneira muito especial, a presença de Conceição Evaristo no episódio e toda esse reflexo da pessoa se enxergar ali, não é, Paulo? Como sim, alguém assim, que narra e é celebrada na sua produção. Isso é maravilhoso. O Bom Sucesso foi um negócio assim, que é quase que é uma novela que seria fadada ao fracasso, porque era uma novela que estava baseada, basicamente, a sua maioria das cenas de alguém lendo texto, contando pedaços de livro. Ou você vendo ilustrações de pequenas cenas de clássicos literários, e lendo poesias, lendo trechos de romances, sabe? Romances brasileiros, romances internacionais. A gente achava que aquilo ia ser um saco, ia ser fadado ao fracasso. E nesse negócio do grupo, que o Cuenca perguntou, uma das coisas que mais me deixou emocionado foi que quando a gente ia para os grupos, as pessoas que estavam lá falavam que adoravam essa coisa, que curtiam ficar vendo aquelas pessoas falando daqueles livros, falando de coisas legais, de contando poesias, era um oásis na vida delas, sabe? Senhoras donas de casa, sabe? Senhoras humildes da periferia de São Paulo, elas falavam que aquilo, elas entendiam aquilo, elas gostavam daquilo, aquilo fazia parte delas, sabe? Viram a Isso é muito importante. Uma senhora negra, não era uma mulher branca europeia, um escritor britânico ou francês, uma senhora negra brasileira. Eu não acho que isso vai mudar o mundo, mas mudou alguns desses 40 milhões de pessoas que viram essa cena. Brilhante. Com essa fala de Paulo Halm, nós fechamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro, em que pensamos situação ou pessoa que daria bom conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral. Olá! Começamos aqui, então, a nossa rodada final. E como é tradição do podcast, Andréa Del Fuego. Eu vou ficar com esse amante de Beatles, levado pela Covid, que escreveu suas cartas, a carta endereçada à sua filha, escondida nos LPs. Esses LPs são vendidos, essas cartas são extraviadas. Por conta dos Beatles e por conta da carta, não tem exatamente outra ligação, mas só isso. Eu adoraria entregar esse personagem para o autor Luiz Roberto Guedes, um autor paulistano maravilhoso, autor do genial Mamaluco Voador, que é uma crônica epistolar escrita em português quinhentista, uma carta entre Manuel da Nóbrega e outro jesuíta, uma obra pouco conhecida, e Luiz Roberto Guedes é um autor que saberia levar uma coisa contemporânea. O Carlos Schneider, que é esse rapaz de 40 anos de Mossoró, que deixou, enfim, sua palavra pelos discos. Ótimo. Semanhã? Hoje eu vou ficar com a CPI da Covid. Eu acho que a CPI da Covid daria uma ótima novela. Eu fico imaginando as conversas com os assessores, combinando o que fala, o que não fala, que data que eu vou dar, que data que eu não vou dar, Luana Araújo chegando lá, aquele monte de homem branco, poucas mulheres. Eu acho que seria
uma novela a ser escrita, assim. Então, acho que a CPI da Covid é um excelente personagem. Muito bom. Tami? Tô com vontade de ler um romance de formação de um outro Brasil. Um Brasil que talvez não tivesse sido colonizado como foi, que tivesse lidado de outra maneira com a ditadura militar, que hoje não tivesse sendo governado por quem é. Acho que eu queria poder acessar esse outro lugar, esse Brasil que é nosso, mas possível pela literatura. Muito bom. Paulo? Rapaz, você sabe que eu adoraria escrever uma história, obviamente não sobre o personagem real, mas sobre o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Este personagem, eu acho que ele tem tantas camadas de crueldade, perversidade, de traumas, sei lá o que esse cidadão deve ter vivido na vida dele, porque é impressionante, é impressionante. Eu estava falando aqui dos anti-heróis, né, que é da cultura contemporânea hoje, você fazer sobre anti-heróis, mas esse cidadão, ele me parece tem assim uma natureza trágica, tragicômica, né, patética quase, que merecia uma história, se virar personagem de uma história. O racismo constrói monstros, e esse personagem real, esse cidadão que ocupa a presidência da Fundação Palmares, é um ser monstruoso. E, portanto, ele daria um ótimo vilão de uma tragédia, uma tragicomédia, né? Porque é tão ridículo que, inevitavelmente, teria que provocar risos, né? Apesar de estar provocador. Perfeito, Paulo. Logo ele que é filho do grande escritor Oswaldo de Camargo. Eu imagino, Paulo, Semaia, Tami e Andréa, querida, que um encontro, uma fábula de encontro de duas senhoras, a inflação e a eleição. Eu acho que, de alguma forma trágica, as mortes, elas não sensibilizarão o eleitorado brasileiro, sabe, que vai definir o ano que vem, porque parece que, apesar do nosso desespero, tudo está se projetando para 2022, e isso mostra bem o tamanho da nossa tragédia. Tem projeções aí como inflação, sabe? A tarifa da conta da luz que vai subir. Teríamos aí uma personagem secundária, talvez o apagão. E parece que essas coisas imediatas são as coisas que mais determinam a realidade da escolha no nosso país. E, de alguma forma, a gente precisa aprender a reler essas consequências. É aquilo que a Emicida fala, né? Os boys conhecem Marx, nós conhece a fome. Então, esse imediato, sabe, do qual a esquerda que tentou arquitetar toda uma melhoria de condição de vida no consumo, não conseguiu escapar da punhalada nas costas de tanta gente que se beneficiou dos anos de governo de esquerda recente, porque é isso, se a economia não vai bem, já se muda, né? A biruta muda de direção. E esse é um processo bastante pragmático até, né, do ponto de vista de quem determina, e bastante limitante, mas em termos econômicos, já que se fala tanto em crescimento, pode ser que a tarifa da luz seja o nosso São Jorge. Com isso, acabamos aqui o podcast de modo geral, com a presença do nosso convidado especial, Paulo Raum, e a presença de André do Fuego, Semaia Oliveira, Tami Gannon e João Paulo Cuenca. Obrigado pela audiência, obrigado, Paulo, e até a próxima. Podcast de modo geral. Então a gente chegar lá e falar, eu quero o menino da CUFA, quero a menina da CUFA trabalhando aqui, sabe? A gente vai... porque a CUFA faz um convênio com a Globo de dramaturgia, para formar dramaturgia, mas são 30 alunos e acaba entrando um ou dois, sabe? É cruel isso. Então, sabe? E quantos autores temos na casa? 40, 50? Em atividade 10, 12, né? Porque você escreve... São 4 novelas por dia,
Então, são 4 novelas sendo escritas, mais as 4 que vão substituir, e mais... então, são 12 novelas, e as 4 que vão vir depois. Então, são 12 novelas que estão sendo preparadas, 3 equipes que podem ser formadas. Então, se tivesse cada equipe dessas um autor negro, já teríamos 12 autores negros trabalhando, sabe? Se profissionalizando, mostrando sua cara, mostrando seu talento, mostrando seu... Então, a gente tinha esse compromisso de sempre ter pelo menos, no mínimo, um autor negro nas nossas equipes. Eu queria chamar um ator que tinha trabalhado com a gente em Bom Sucesso, que é um ótimo ator, o Davi, e eu falei, pô, o Davi, para fazer um puta personagem, tem que ser vilão, porque um vilão é melhor personagem que o mocinho, né? O mocinho, a gente meio personagem meio chato. O vilão é um grande personagem. Aí eu pensei em personagem para fazer para o Davi Júnior, né? E aí ele falou assim, maluco, o cara vai ser odiado. Eu falei, gente, depende do que a gente for fazer isso e tal. Mas eu nem tinha pensado. E os personagens tinham justamente os pais tinham horror daquele filho que tinha nojo de ser negro. E isso era forte, porque aquilo eu acho que teria uma discussão, sabe, Tami? Uma discussão que você consegue, levando porrada daqui, batendo aqui, batendo acolá, você consegue levantar uma discussão de bom nível, né? Mesmo dentro dos limites de uma televisão aberta, sabe?